Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre um tema muito recorrente aqui no canal, inclusive, que eu venho falando muito, que é uma situação da qual eu tenho passado, compulsão alimentar. Porém, como é um vídeo informativo, eu convidei uma profissional, uma nutricionista comportamental, especialista em compulsão alimentar, para estar respondendo algumas perguntas que vocês fizeram lá quando eu abri a caixinha no Instagram, pra mim e pra ela. Então eu apresento a vocês a profissional Gabriela Werneck, que vai estar interagindo aqui comigo e respondendo algumas perguntas que nós compilamos todas e traduzimos em 10, e eu tenho certeza que vai responder a sua dúvida em relação à compulsão alimentar. Olá Amanda, olá a todos, meu nome é Gabriela Werneck, sou nutricionista que trabalha com a abordagem comportamental da nutrição, que é uma prática que leva em consideração a relação não só entre os aspectos físicos, mas também os aspectos psicológicos entre o indivíduo e o alimento. Eu tô aqui hoje a convite da Amanda para pontuar algumas questões de um assunto que está bastante evidente aqui no canal, que é a compulsão alimentar e o desequilíbrio alimentar como um todo. Bom, então muita gente tem se queixado nessa quarentena, que tá sofrendo com ansiedade, que tá com essa emoção toda aflorada, essa insegurança, essa incerteza que a gente tem vivido e tá descontando na comida. Pode ser um exagero, pode ser um comer compulsivo, pode ser uma fome emocional, e ela vai explicar tudo isso no vídeo de hoje para você entender e também identificar exatamente o que você tá passando, se é realmente compulsão alimentar ou não. É um assunto de fato muito sério e ele tem que ser tratado, tem que ser acompanhado por um profissional capacitado. No meu caso, além da quarentena, eu passei por uma preparação, uma dieta bem restrita, né, da preparação para competição. Então, uni o útil ao agradável e tô passando por isso. E eu sei que muita gente tá passando também, então eu resolvi trazer pro canal. Tenho certeza que vai ajudar vocês também. A dúvida mais questionada foi: como identificar se eu tenho compulsão alimentar? Muitas pessoas nessa época da pandemia e da quarentena estão apresentando alguns desequilíbrios comportamentais frente à comida. Para saber se você está com compulsão alimentar, que se difere do comer compulsivo, porque a compulsão alimentar é algo mais agravante, vamos dizer assim, é necessário primeiramente que você vá a um médico, um profissional, de preferência um psiquiatra, para ter esse diagnóstico. Até porque a compulsão alimentar muitas vezes pode não ser tão fácil assim de se identificar e pode ser confundida apenas com um comer descontrolado ou com um comer excessivo ou vice-versa. Às vezes você está com um comer compulsivo, que é um pouco diferente, eu vou explicar aqui para vocês, e na verdade está achando que está com a compulsão alimentar, o transtorno da compulsão alimentar. Porque esse transtorno é bem diferente do que comer por gula, comer por ansiedade, né, extrapolar os limites. Exageros ocasionais não é a mesma coisa que compulsão alimentar. Então a compulsão alimentar ela é um transtorno alimentar, né, uma doença psíquica caracterizada pelo ato de se alimentar em um determinado tempo, por até aproximadamente 2 horas, uma quantidade de comida bem maior do que as outras pessoas comeriam. Esses episódios vêm acompanhados com a sensação de perda de controle, ou seja, a pessoa sente que não consegue parar de comer, não consegue controlar o seu instinto, a sua impulsividade. Essa quantidade de comida é tão grande que muitas vezes é capaz de causar desconfortos físicos, dor no estômago, muitas pessoas às vezes vomitam e até mesmo desconfortos mentais, sensação de culpa, autorrepulsa, é muito comum nos episódios de compulsão alimentar. O que é comum também nos episódios de compulsão é a pessoa comer sem sentir o gosto do alimento em si, ela só engole. Então o prazer que ela tanto busca nesse momento nem é sentido. Ela não come por fome, muitas vezes os episódios não são por conta de fome, mas sim vontade de colocar alguma coisa para dentro, vontade de preencher algum vazio, algum buraco, segundo os relatos que eu recebo diariamente. Essa sensação de perda de controle, de ingerir quantidades enormes de alimento, faz com que a pessoa comece a criar uma relação ruim com a comida e até mesmo sentir vergonha de comer. Então muitas pessoas começam a comer escondido, a comer sozinho, a roubar comida, né? Esconder a comida, pegar a comida da cozinha e esconder em algum lugar para comer mais tarde. E a pessoa acaba se isolando cada vez mais do meio social ou de qualquer outra situação que envolva a comida.
Bom, eu fui muito questionada nos meus vídeos que eu abordei, que eu falei sobre essa fase que eu tô vivendo, a compulsão. E algumas meninas falaram, Amanda, mas isso não é compulsão alimentar. No caso, as meninas estavam me alertando pra eu ter mais cuidado a hora de abordar esse assunto, porque pra elas isso não pareceu. É óbvio que eu não mostrei detalhes. Quando você tá tendo uma compulsão alimentar, você não vai filmar, porque se esconder é um sentimento de vergonha, você só quer comer, comer, comer. Então a pergunta é, existem tipos e níveis de compulsão? Ou é diagnosticado apenas aquela pessoa que come comida congelada, fria, ovo cru e vomita depois? Como é que é? Existe sim variações da compulsão alimentar, e aí a gente pode entrar também no comer compulsivo, que é o que as pessoas estão passando atualmente, de comer de fome emocional, de comer por ansiedade. E dentro do transtorno de compulsão alimentar há também as variações. Mas independente se você tem compulsão alimentar, algum outro transtorno alimentar ou algum comportamento desequilibrado com a comida que vai alterar tanto o seu processo de ingestão alimentar, digestão, absorção ou processos comportamentais com a comida, é considerado sim um transtorno alimentar. Bom, e sabendo que a compulsão alimentar é um transtorno, né, um distúrbio psicológico alimentar, ela está diretamente ligada à bulimia, à anorexia? Não necessariamente, mas na maioria das vezes sim. A compulsão alimentar, ela está associada a algum outro distúrbio alimentar. Ela é decorrente de algum distúrbio alimentar. Na anorexia, por exemplo, e até mesmo na bulimia, a pessoa fica obcecada por comida, obcecada pelo que pode ou que não pode comer. E muitas vezes, por conta das restrições, a pessoa acaba tendo a compulsão alimentar, porque restrição leva à compulsão. Então, sabendo que existe essa variação, né, desse transtorno, como que eu consigo identificar se o que eu tô tendo é uma compulsão alimentar de fato ou é uma fome emocional? Bom, há uma conexão bem forte entre fome emocional e compulsão alimentar, mas tem algumas características que as distinguem bem. Por exemplo, a fome emocional, ela se caracteriza pela impulsividade no ato de se alimentar em resposta a alguma emoção. Então, se a pessoa está triste, ela come. Se a pessoa está feliz, ela come. Se a pessoa está ansiosa, ociosa, que é o caso de muitas pessoas atualmente, ela come. Então, por não saber regular, por não saber lidar com as suas emoções, a pessoa busca comida para tentar obter um consolo ou um conforto emocional. Esse conceito da fome emocional abre margem para outros tipos de desequilíbrio alimentar, que não acontece no caso do transtorno de compulsão alimentar, porque existem critérios diagnósticos que precisam ser preenchidos para ter o transtorno da compulsão alimentar. Na compulsão alimentar, por exemplo, lanches contínuos ao longo do dia, né, pequenos lanches ao longo do dia, não se enquadram nos critérios de diagnóstico, mas pode sim ser um indicativo de fome emocional ou do comer compulsivo. Mas há casos também, e que é a maioria na verdade, da pessoa ter um episódio de compulsão alimentar por causa de fome emocional. Então há sim uma relação bem estabelecida entre compulsão alimentar e fome emocional, apesar dos dois comportamentos terem algumas diferenças também entre si. E essa pergunta é muito importante. Como identificar qual é o meu gatilho para compulsão? A melhor maneira de você lidar com algum transtorno alimentar, principalmente se for o comer compulsivo ou a fome emocional, é você buscar a fonte do problema. Então, se você tem fome emocional, por exemplo, procure identificar primeiro qual a emoção que está fazendo você comer desse jeito. E o que está causando essa emoção? É problema de dinheiro? É problema no trabalho? Problema familiar? Saúde? Relacionamento? No momento atual, por exemplo, todos nós estamos passando por uma situação extremamente delicada. A economia e a saúde mundial estão em pauta. Então é sim uma situação extremamente difícil de lidar e que está causando fome emocional em muitas pessoas. Então é mais do que normal atualmente estarmos confusos, com medo, ansiosos e frustrados nesse momento. Então toda vez que você estiver prestes a ter uma compulsão alimentar ou um comer compulsivo ou uma fome emocional, porque muitas vezes esses comportamentos são premeditados, para um pouco e se analisa. O
O que está passando na sua cabeça nesse momento? Se perceba um pouco. O que você está pensando? São pensamentos negativos? São emoções negativas? Que emoção é essa? Será que essa emoção que você está sentindo não pode ser o seu gatilho? Será que você ficar o dia inteiro assistindo noticiários, por exemplo, sobre o coronavírus, não pode ser um gatilho para você também? Para aumentar a sua ansiedade, por exemplo, nesse momento em que todos nós estamos mais ansiosos? Então é muito uma questão de se perceber o que você está sentindo, o que você está pensando e o que você pode fazer para reverter esse quadro mental. Uma coisa que acontece muito comigo agora, que tem até uma explicação fisiológica, né? Questão hormonal, pela dieta restritiva que eu passei na preparação, então eu não consigo identificar se eu tô satisfeita, se eu não tô, se eu tô com fome. Eu como e ainda continuo com fome. Às vezes você só está desconectado com os sinais de fome e saciedade que o seu corpo tem. Isso acontece muito com pessoas que têm um histórico de dietas restritivas, em que ela se obriga a ignorar a fome por muito tempo e aí ela acaba ficando resistente a esses sinais de fome e, consequentemente, aos sinais de saciedade. Então a pessoa come sem fome e não sabe ao certo quando que ela está saciada ou não. Então a pessoa não sabe mais quando ela está saciada, o quanto ela deve comer para ficar saciada. Ela não come mais por fome física ou por fome emocional ou por fome social. Ela simplesmente está desconectada consigo mesma, porque o corpo dela e a mente dela estão totalmente alterados. Eu inicio o dia falando assim, hoje vai dar tudo certo, hoje eu vou fazer almoço normal, como meu lanche da tarde, vou treinar, volto. Chega final da tarde pra noite, a coisa foge do controle e eu nem percebo. É uma coisa assim que realmente parece que eu não tô em mim, sabe? Como agir, como devo lidar nessas situações quando eu vou ter uma crise, quando eu sei que vai acontecer, ou quando eu estou no meio da crise, o que eu faço? Quando você estiver prestes a ter uma crise ou estar no meio de uma crise, o mais importante é que você se mantenha no presente. Como assim? Muitas vezes, nos episódios compulsivos, o nosso cérebro entra no modo automático. Então a gente não percebe o quanto a gente come ou por que a gente está fazendo aquilo. Tanto é que os relatos das pessoas que têm compulsão alimentar ou comer compulsivo ou fome emocional é que parece que ela não está presente. Quando ela vê, ela comeu grandes quantidades de comida ou comeu o que não deveria comer naquele momento ou naquele horário. E isso é porque o seu cérebro automatizou o processo de se alimentar. É como dirigir um carro, em que o nosso cérebro também automatizou o processo de dirigir, ou escovar os dentes. Então, o processo de se alimentar ele pode também ser automatizado. Se você está no automático, você não percebe muito bem o que você comeu e o quanto você comeu. Então, nesse momento, é bom que você tente ficar o mais presente possível. Uma boa dica, no caso de quando você estiver sentindo que vai ter um episódio compulsivo, é você tentar imaginar como que você vai se sentir depois desse episódio. Tenta sentir as emoções que você costuma sentir, tenta lembrar dos pensamentos que vêm na sua cabeça, tenta já se colocar naquele momento. E aí começa um processo de reflexão. Será que aquela comida é tão gostosa assim para valer a pena eu me sentir daquele jeito? Será que vai valer a pena eu estragar o meu dia para ter alguns minutos de um prazer momentâneo que eu nem sinto direito esse prazer? Será que não é mais interessante que você faça algo que realmente te faça bem? Uma outra dica bacana é você ir para a cozinha fazer um alimento do zero. Então, por exemplo, em vez de você, na hora de ter o episódio compulsivo e ir automaticamente igual um robô, pegar um biscoito no seu armário, por que você não sai do automático, vai lá e faz um biscoito do zero? Esse já é um exercício bastante interessante que te conecta com o alimento, né? Te faz você ver uma outra visão do alimento. Você tem uma outra percepção de um simples biscoito, por exemplo. Isso também é bem interessante para pão, né? As pessoas têm medo de comer pão e muitos episódios compulsivos envolvem pão, sanduíche. Então, por que você não vai na cozinha e faz um pão do zero? Agora, se você está no meio de uma compulsão alimentar, o que você pode fazer é apenas parar por um momento. Só para, larga tudo e respira. Faça algumas respirações profundas para te ajudar a trazer você de volta, a sair do automático. Enquanto você faz essas respirações profundas, apenas pense que tá tudo bem. Você vai continuar com o episódio
mas se propondo a comer o mais devagar possível. Se proponha a realmente sentir prazer naquele momento. Quanto mais devagar você come, mais prazer você vai ter com aquele alimento. É provável que você coma até 70% menos de comida só por fazer isso. E mais uma questão muito importante, que quando a gente sofre, tá sofrendo, passando por esse transtorno, a gente sente medo, vergonha, se sente incapaz, se sente triste, principalmente vergonha de falar para as pessoas, né? É uma coisa que a gente quer fazer escondido mesmo, porque é vergonhoso. Como lidar com o julgamento das pessoas? Tem pessoas que você pode contar que vão entender, vão te apoiar, e tem pessoas que você pode contar ou ver a situação e te julgar, te apontar o erro, que vai piorar ainda mais a situação. Então, como lidar com esses julgamentos e a culpa após a compulsão? Culpa, angústia, frustração, decepção, autorrepulsa são sentimentos comuns em pessoas que têm compulsão alimentar ou algum distúrbio alimentar. A pessoa muitas vezes também se sente fraca e sem energia porque ela gasta muita energia pensando em comida, pensando no que pode, pensando no que não pode, pensando no que fazer, pensando, imaginando episódios compulsivos. E o pior é que esses sentimentos de culpa, de vergonha, causam mais ansiedade ainda. E aí a pessoa promete para si mesma que amanhã vai começar uma dieta e que amanhã vai fazer tudo diferente. Só que não é isso que acontece de verdade, né? Nesse momento, o melhor a se fazer é tentar não se julgar tanto, não se cobrar tanto, mas sim procurar entender o porquê que você tá fazendo isso. Por que seu corpo, por que sua mente tá pedindo esse tipo de alimento ou pedindo esse tipo de comportamento compulsivo em relação à comida? Será que eles não estão apenas respondendo a uma restrição calórica que você deu para eles no passado? Ou será que eles estão apenas tentando lidar com tanto estresse diário que você passa? Então, nesse momento de pós-compulsão, tente ter mais autocompaixão, tente ter um olhar de muito amor próprio, muita compreensão de si mesmo e busque um autoconhecimento. Além da força psicológica que a gente tem que ter para controlar, né, as crises, enfim, existe algum alimento que controle um pouco essa ansiedade, que vá prevenir essas compulsões? Sim, tem vários alimentos que ajudam no combate da ansiedade e da depressão também. E é claro que são alimentos naturais, alimentos vindos da natureza. A banana, por exemplo, é riquíssima em piridoxina, que está diretamente associada com a síntese de triptofano e serotonina, que é um hormônio associado ao bem-estar. Outros alimentos que são maravilhosos para a saúde mental são os peixes no geral, o feijão, cereais integrais, então aveia, quinoa, arroz integral, por que não? A maçã, as castanhas também ricas em magnésio, os folhosos escuros, o iogurte natural. Claro, gente, os chás calmantes. Eles são maravilhosos para a saúde mental, para acalmar um pouco a nossa ansiedade. Então, chá de camomila, erva doce, hortelã, enfim, insira esses alimentos no seu dia a dia que você vai perceber sim um bem-estar, uma melhora mental com o passar dos dias. E a última pergunta, e eu acho que é a que todo mundo quer muito saber, existe uma cura ou a gente vai ter que viver a vida inteira sabendo lidar, tentando controlar pro resto da vida, ou realmente não, estou curada e tenho um relacionamento bom com a comida? Sim, né? Graças a Deus é possível se livrar, né? Se curar da compulsão alimentar ou de algum distúrbio alimentar, fome emocional, comer por ansiedade, enfim. Só que não é um trabalho, um resultado que você obtém imediatamente. É necessário que você tenha muita paciência, porque é um tratamento, é todo um processo. O que acontece muitas vezes é que a pessoa acaba ignorando esse problema e aí ele ameniza por um tempo e a pessoa acha que tá curada, que tá bem, que tá há meses sem nenhum episódio de compulsão ou até anos. E aí quando acontece algum probleminha, alguma coisa que tira ela do eixo dela, vem os episódios de compulsão alimentar. Então não é simples, porque lidar com as próprias emoções, lidar com os próprios medos, não é simples para ninguém. Mas junto com toda essa complexidade, com toda essa dificuldade, é libertador. Vem a liberdade alimentar. E isso é transformador para as pessoas,
Muitas relatam se sentir prisioneiras da comida. Então, imagina uma realidade em que você não precisa se preocupar com o que você come, com quando você come, se pode, se não pode, se vai pesar, se não vai pesar, não se preocupar com balança. Isso é libertador para uma pessoa que tem um histórico de dietas e tem um histórico de compulsão alimentar e não aguenta mais viver desse jeito. Então é sim possível não ser mais controlado pela comida e não ser mais um escravo da comida. Com muito amor próprio, com a ajuda de profissionais, com muito autoconhecimento, é possível sim. E antes de encerrar, a Gabriela vai dar mais 5 dicas essenciais para te ajudar se você está passando, se você está tendo crises de compulsão alimentar ou algum desses outros distúrbios, fome emocional, enfim, tudo que você ouviu nesse vídeo. Tenho certeza que essas 5 dicas vão te ajudar. Bom, e para poder ajudar vocês um pouquinho mais, eu separei 5 dicas que podem te ajudar a lidar melhor com o alimento e a diminuir a compulsão alimentar. Então, dica número 1. Perceba se você está ingerindo uma quantidade suficiente de água diária. Um organismo desidratado fica com fome e a mente da pessoa costuma ficar inquieta. 2. Tenha horários certos para realizar cada refeição. Crie uma rotina alimentar. Tenha horários para café da manhã, horários para almoço, lanches, jantas. E o mais importante é que você goste dessa rotina, sinta prazer em seguir essa rotina. 3. Não fique muitas horas sem se alimentar. Nesse momento em que você está tendo mais episódios compulsivos, não é interessante que você espere ficar morrendo de fome para comer, até porque você está resistente aos sinais que o seu corpo dá de fome e saciedade. 4. Coma muito devagar, principalmente se você estiver dentro de um episódio compulsivo. Principalmente também se for alimentos que você costuma comer mais rápido, como doces, alimentos mais gordurosos, pizzas, fast food, enfim. Então, se você está comendo chocolate, por exemplo, cheira ele, coloca ele na boca, deixa ele derreter na sua boca, aproveite cada momento com ele. Saber aproveitar realmente e saber sentir prazer em um pedaço de chocolate, por exemplo, é a chave para você evitar episódios compulsivos ou excessos alimentares. Arrisco até a dizer que essa é uma das técnicas mais poderosas. 5. Em vez de sentimentos de auto-repulsa, procure opções que vão te ajudar a evitar uma compulsão futura. Você pode, por exemplo, fazer uma lista de tudo que você gosta de fazer. E aí vale qualquer coisa. Ler um livro, ouvir música, tocar algum instrumento, jogar videogames, escrever em um diário, escrever seus sentimentos, tomar um banho relaxante, fazer suas receitas favoritas, ver tutoriais de beleza ou de algo que te interesse, enfim, vale qualquer coisa que te faça bem. Esse é o momento de você mesma se abraçar e se cuidar como nunca. A sua saúde, tanto física quanto mental, é o seu bem mais valioso. Então procure ajuda para que você consiga de uma forma segura e eficaz estabelecer uma relação saudável com a comida. Se você tiver mais interesse sobre esse assunto e quiser mais orientações, vai ser um prazer imenso poder te ajudar, poder te guiar nesse processo. No meu Instagram você vai encontrar mais informações sobre o assunto e por lá você consegue entrar em contato comigo também. Um beijo para todos, se cuidem e, se possível, fiquem em casa. Então, como a Gabriela falou, procure ajuda. Os vídeos ajudam, as informações na internet ajudam, mas tem que ser uma coisa com você, pra você, diretamente com você, porque o que funciona pro outro pode não funcionar pra você, as pessoas são diferentes, né? Tem gatilhos diferentes, então procure ajuda profissional. Vou deixar o contato da Gabriela aqui na descrição, mas você pode acessar, como ela falou, através do Instagram dela, entrar em contato com ela, ou algum outro profissional que você se identifique, que você goste, especialmente os que são especialistas em compulsão alimentar e vão conseguir ir direto ao ponto. Eu quero agradecer a participação da Gabriela, muito obrigada pelo papo, amei, muito bom, muito esclarecedor esse vídeo e eu espero de coração que tenha sido válido para sua vida, assim como foi para mim. Eu já estou tratando na terapia, não é especificamente para isso, mas eu tô também colocando esse assunto na terapia e tem me ajudado bastante também. Então é isso aí, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, comente aqui embaixo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.